Olá, alunos! Sou a professora Jânia, professora de Biologia. Hoje a gente vai estudar, sobre anomalia genética na unidade de estudo de vocês 10, onde a gente está vendo genética 2, onde eu dividi por partes, essa unidade aqui. Então, a gente está na parte 4. Então, a gente vai falar sobre anomalias genéticas. A gente vai entender como que acontece as anomalias genéticas, as síndromes, as mutações, da onde provém essas doenças, tá? Então, as anomalias genéticas, a gente sempre vai lembrar que existe envolvido ali DNA, o gene, Então, é muito importante a gente saber, o princípio, aonde que acomete, quais são as estruturas do organismo, que estão envolvidas, por exemplo, nessas anomalias genéticas, certo? Então, a gente tem genes, genes são um pedaço, do DNA, ok? Que podem ser transcritos em RNA, sendo, portanto, fundamentais para a síntese de proteínas, Então, quando o DNA ocorre ali, uma transcrição em RNA, o RNA ele é formado a partir de uma das fitas do DNA, certo? E aí ocorre, então, lá no citoplasma das células, a síntese de proteínas. Então, a gente sabe que é muito importante no processo de síntese de proteínas que tudo ocorra de uma forma correta, Porque se tiver alguma desordem ali nesse processo, pode acontecer o que a gente chama de mutação gênica, tá? Então, é muito importante a gente saber, disso aqui, tá? Então, começa lá no núcleo da célula, esse processo aqui de transcrição, do DNA, formando ali a fita de RNA, onde a gente vai ter ali os RNAs que vão estar ali no citoplasma para fazer síntese proteica, tá? Então, eles são responsáveis por todas as nossas características, sendo assim, qualquer erro, ou dano, como eu comentei com vocês, em um gene pode desencadear uma doença genética, tá? Como então eu falei para vocês, certo? Então, a gente pode classificar, as mutações, as síndromes, de duas formas. Então, a gente tem a mutação somática. Quando a gente fala de somática, é as células do nosso corpo, como os tecidos, os órgãos, tá? Então, em geral, são mutações que elas não vão ser transmitidas para os descendentes, tá? Porque não está envolvendo ali, por exemplo, os gametas, tá? A gente está falando aqui de células, somáticas, que estão ali nos tecidos, por exemplo, nos nossos órgãos, tá bom? Então, a gente tem um exemplo aqui, que é a doença genética chamada de heterocromia na íris, tá? Que consiste em duas íris de cores distintas, ou somente uma parte dela é de cor diferente do restante, Então, essa heterocromia aqui da íris é quando a pessoa tem um olho castanho, de um lado é castanho e do outro lado é olho claro, por exemplo, pode ser verde, pode ser azul, tá? Então, isso aqui ele não é transmitido para os descendentes, ok? Porque a expressão está onde? Ali no globo ocular, nas células do globo ocular, certo? Ou seja, são células somáticas, tá? Que está expressando, essa doença genética aqui, ok? E aí, quando a gente fala de mutação germinativa, aí sim, ocorre nas células que originam os gametas, tá? Os gametas que são os ovócitos, e o espermatozoide, certo? Então, mutação germinativa, tá? Quando a gente fala, que ela vai originar, quando ela provém ali dos gametas, onde está envolvido ali, então, o espermatozoide e o ovócito, Então, o descendente vai herdar da mãe ou vai herdar do pai alguma doença, alguma anomalia, genética, tá? Pode ter erros que sucedem da replicação do DNA, ou agentes mutagênicos químicos, ou físicos, tá? E alguma influência, que pode ter externa do meio ambiente, como radiação, tá? Algum tipo de alimentação, certo? A mutação germinativa, diferente da mutação
somática, né? Então a gente tem mutação germinativa e mutação somática, ok? Pode ser transmitida aos seus descendentes. Então aqui ocorre, né, essa transmissão, né, aos seus descendentes, tá? É diferente aqui na mutação somática. Então, para a gente falar só um pouquinho sobre gene, né, a gente sabe então que ele é um pedaço, né, da fita de DNA, certo? Numa região, por exemplo, de um determinado gene, pode ter aqui uma informação, né, para um tipo de mutação, tá? Então, como a gente viu ali, se ela for transmitida, se for uma mutação germinativa, né, então vai passar para os descendentes, certo? Então, um gene, segundo a ciência genética, é a unidade fundamental que define a hereditariedade, né? É um segmento de um cromossomo, né? Então a gente tem aqui um cromossomo, né, com as cromátides aqui. Na verdade, aqui a gente tem o que? A fita de DNA, né, bem compactada, certo? E ele tem o que? Um código genético, tá? Um código genético distinto para cada, né, característica, né, conforme cada indivíduo, que contém informações que determinarão as características humanas, né? Então aqui contém toda a informação genética, né, que nós temos, ok? E essas características genéticas, né, elas podem ser hereditárias, certo? E quando a gente fala então de doença genética, né, numa região, numa determinada região, né, do nosso DNA, ocorre então essa transferência ali, essa expressão, por exemplo, desse gene, né, que vai expressar determinada doença genética, tá? Então, quando a gente fala das anomalias genéticas, né, que a gente também pode chamar de síndromes, certo? Elas possuem dois tipos de alterações, né? A gente pode dizer que tem as numéricas, né, alterações, a gente pode dizer numéricas, e também as cromossômicas, tá? Depois, num outro slide, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Que pode atingir tanto cromossomos sexuais como os não sexuais, né? Os autossomos, que são aqueles lá onde a gente encontra nas células somáticas, né? Então, o ser humano, a gente sabe que ele possui de 20 a 25 mil genes, né? Como a gente viu numa aula anterior, comentei com vocês sobre isso, tá? De 20 mil a 25 mil genes, certo? Uma anomalia genética, né? A gente fala anomalia genética, é um nome dado, né, a um padrão, né, nos genes ou nos cromossomos que resulta em características físicas específicas, tá? Então você tem, a pessoa tem uma doença genética, né, devido a alguma característica específica, né, como por exemplo, bem comum a gente ver, né, síndrome de Down, né? Então tem ali uma característica física bem específica. Então a gente sabe que existe ali um padrão de genes onde por isso foi possível, né, expressar essa doença, tá? Então, olha só, quando a gente fala, né, nas doenças genéticas, a gente pode definir elas, certo, com alterações na sequência dos nucleotídeos, né, em uma parte do DNA, como falei para vocês, né, o gene que é um pedaço do DNA, tá? E essa estrutura, né, elas podem estar alteradas, tá? Pode ser, por exemplo, a estrutura da proteína, de uma proteína, ok? E, consequentemente, causa uma anomalia anatômica ou fisiológica. Então, aqui a gente tem um modelo, né, o que a gente chama de mutação gênica, né? Então, a gente sabe que tem mutação gênica e tem mutação cromossômica, né? Então, aqui no exemplo que a gente tem de mutação gênica, sobre o albinismo, né? Então, é uma forma mais fácil de vocês entenderem. Então, quando a gente fala aqui, ó, alterações na sequência de nucleotídeos em uma parte do DNA que altera a estrutura de uma proteína. Então, aqui, né, pode estar sendo aqui sintetizada, ocorrendo aqui uma síntese proteica, né, sim. E aí, por ocorrer uma organização, né, na sequência, uma desorganização na sequência desses nucleotídeos, certo? Quando a gente fala aqui, ó, sequência de nucleotídeos em uma parte do DNA, quando tem ali uma desordem, né, nessa sequência, ok? Pode acontecer o quê? Uma mutação, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma sequência correta, certo? E aqui já tem uma sequência mutante, tá? Então, aqui a gente vê os nucleotídeos nessa ordem, né? GGC, né? Guanina e citosina.
Aqui a gente vê guanina, amina e citosina. Ou seja, já tá uma ordem aqui, né, diferente dessa aqui. Então, ocorreu o que aqui? Uma mutação, tá? Então, a gente vê aqui, né, da mesma forma, certo? E aqui também, ocorreu também, né, uma mudança aqui. E aqui também ocorreu uma mudança, certo? Quando a gente fala de albinismo, a gente sabe que a produção de melanina, que é o que dá cor, né, para nossa pele, por exemplo, a melanina, né, a proteína que dá essa coloração na nossa pele, ela só é produzida por causa do aminoácido que chama tirosina, né? Esse aminoácido, para ele ser produzido, ele passou por todo aquele processo que nós falamos lá, né, que ocorreu uma transcrição do DNA para o RNA, e lá no citoplasma da célula ocorreu então a síntese de proteína, né? Então ocorreu a formação, por exemplo, né, de um aminoácido tirosina, certo? Quando não ocorre a formação, né, correta dessa tirosina, ok? Quando vai ocorrer uma desordem nessa sequência do nucleotídeo que vai formar a tirosina, ela não vai ser, né, polimerizada em tiroxidase, ok? Que aqui já é, né, uma forma de açúcar, né? Porque essa tiroxidase aqui que vai, então, né, formar a melanina, certo? E a pessoa, quando ela é albina, certo? Ela não tem o quê? Essa formação correta da tirosina para ocorrer, então, a formação da melanina. Ocorreu o que, então? Uma mutação que a gente chama de mutação gênica, certo? Então, a gente sabe que o albinismo existe de várias formas. Tem albinismo ocular, né, que pode afetar os olhos, né? Tem albinismo que ele vai perder toda a coloração da pele, do cabelo, ok? Então, a pessoa, ela é extremamente, né, de pele bem branca, certo? Então, o que a gente sabe, né, que essas doenças, elas podem ser raras, tá? Atingem normalmente poucos indivíduos na população, mas elas acontecem, né? Em várias etnias pode acontecer, por exemplo, o albinismo, tá? Não só em população de etnia, por exemplo, branca, tá? Então, o albinismo ele também pode ser chamado de hipopigmentação, né? Hipopigmentação. Então, a pessoa, ela sempre vai ter um cabelo, né, claro, né? Porque não tem ali, né, não vai ter ali a melanina que produz ali depois, né, a queratina, né, que dá coloração por exemplo, nos pelos, né, no cabelo, ok? Então a gente tem vários tipos, né, de albinismo, tá? E aí é muito importante a gente frisar que para ter albinismo, né, os pais, né, eles vão estar transmitindo, né, para o seu descendente, ok? O gene, né, com essa característica, certo? Então, o gene que vai expressar, né, o genótipo que vai expressar o albinismo, ele é recessivo. Então, vocês já estudaram isso, vocês sabem o que é recessivo, o que é dominante, certo? Então, para expressar o albinismo, esse indivíduo ele tem que ser recessivo, azinho, tá? Então, ele tem que herdar dos pais, tá? O azinho. Então, tem que receber um azinho da mãe, tem que receber um azinho do pai, certo? Então, para ele poder expressar essa característica, né, para o albinismo. Então, a gente sabe que existem, né, dois tipos, então, de mutação, como a gente já falou. Então, a gente tem a mutação gênica e a mutação cromossômica. A mutação cromossômica pode ocorrer de forma estrutural e numérica, né? Então, vamos falar da numérica, que um exemplo que eu vou dar que vocês todos vão saber, que é a síndrome de Down, né, que é a trissomia ali, né, no cromossomo no par 21, ocorre uma trissomia, certo? Então, a gente tem aqui a gênica, né? A gênica, ela pode acontecer nessa forma de mutação, essas três formas aqui, tá? E na cromossômica também, pode acontecer dessas três formas aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui um modelo, tá? De uma sequência de nucleotídeos, como a gente falou lá, né, nos slides anteriores, ok? Se acontecer alguma alteração na sequência dos nucleotídeos aqui, vai ter alteração ali no gene, certo? Então, aqui a gente tem o modelo de um gene não mutado, tá? E aqui a gente tem modelos de genes mutados, que houve alteração, tá? Então, para cada modelo, a gente tem aqui, então, um tipo. Então, a gente tem o tipo transição e transversão, que a gente pode chamar de substituição, tá? A gente tem aqui essa que é o modelo que a gente chama de inserção.
e temos aqui essa de supressão ou então de deleção, tá? Então a gente pode ver que aqui tá o normal, né? Então a gente tem aqui timina e amina, né, que são as bases nitrogenadas. Aqui a gente vê já que foi feita uma substituição, certo? Aqui a gente viu que ocorreu uma inversão aqui, né, uma transversão, né, onde a timina estava embaixo, ela passou para cima e vice-versa, certo? E aqui a gente tem a inserção, onde foi inserido aqui as bases nitrogenadas, né, citosina e a guanina. E aqui a gente vê que houve aqui uma deleção, certo? E onde foi deletado aqui algumas sequências, né? Então, isso aqui, se acontece, se ocorre, né, no momento onde está sendo ali formado, por exemplo, proteínas, né, numa síntese proteica, vai ocorrer então a alteração do gene, tá? Depois, numa outra aula, eu vou explicar para vocês, frisando alguns modelos de doenças, né, onde pode ter e quais são os tipos de alteração, tá? Então, a gente tem a doença monogenética, quando apenas um gene apresenta uma determinada alteração, e poligênicas, né, quando tem mais de um gene, né, alterado, né, quando mais de um gene foi afetado. A gente pode chamar de doenças multifatoriais, ok? Então, a gente sabe que essas doenças, né, atualmente, né, doenças que foram descobertas, essas doenças elas são diagnosticadas por técnicas moleculares. Hoje a gente sabe que existem várias ferramentas dentro da biologia molecular, né, e eu vou falar para vocês também sobre isso, ok? Então, permite a identificação de gene que apresenta alteração, tá? É possível de identificar. Já tem padronizado, né, um protocolo para se seguir para determinados tipos de doenças. São muitas doenças que já se pode fazer, né, esses tipos de diagnósticos moleculares, tá bom? Os exames, eles também permitem que a doença pode ser descoberta, tá? Antes de ter sintomas, ok? Então, a gente tem a área da genética molecular, que faz análise de DNA, ok? Ou do RNA, para detectar, então, alterações na ocorrência, né, dos genes, né? Conforme algum quadro clínico, né? Alguns sintomas que tem ali, né? Então, vai se fazer uma análise de DNA ou então do RNA, ok? Essas descobertas, né, desses genes alterados aqui, a gente sabe, né, que descobrindo elas, tá, pode permitir, ok, que medidas sejam tomadas para evitar o agravamento da doença, ok, e até mesmo, né, a transmissão para os descendentes, ok, transmissão para os descendentes, né, do portador. Então, hoje, por exemplo, um casal, né, ele pode fazer exames pré-nupciais e ali, né, pode se detectar se tem possibilidade deles ter alguma doença genética que pode transmitir para os seus descendentes, tá? São vários, né, vários modelos que a gente tem, ok? Como as doenças genéticas atingem a sequência de nucleotídeos, todas elas são incuráveis. Então, a gente viu, né, nos slides anteriores, né, se tiver uma desordem naquelas sequências lá dos nucleotídeos ali, tá formando uma determinada, né, proteína, por exemplo, aminoácido, depois a proteína, ok? Então, isso aqui, né, a pessoa expressou esse gene, então, como contém ali o erro, é irreversível, tá? Então, por isso se considera que são, então, incuráveis. O que temos atualmente são apenas técnicas que vai retardar o avanço da doença e reduzir os sintomas, melhorando a qualidade de vida, né? Como, tipo, algum medicamento, tá? Então, existem os profissionais, né, dessa área de genética molecular, que eles estudam só esses tipos de doença, e eles sabem, né, como conduzir, né, uma pessoa com determinadas doenças genéticas. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Nossa próxima aula a gente vai ver especificamente algumas doenças, tá? Então, eu desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!